Bom, meus amigos, nesse episódio do Inspector, no primeiro momento ali de início, alguém está fazendo uma denúncia para a central de polícia. E no que ele faz essa denúncia, ele está fazendo essa denúncia numa cabine telefônica ali, ele coloca ali no... Eu vou usar o termo assim no microfone do telefone ali, que é onde vai a voz dele, a comunicação feita. Ele coloca um aparelho para de certa forma neutralizar a sua voz para ele não ser reconhecido. E aí ele diz, olha, quero fazer uma denúncia sobre Katsuta, um criminoso que roubou diamantes semana passada. Enfim, ele diz, olha, ele se encontra no armazém Nakahara. E aí lá na central de polícia pergunta, mas qual o seu nome, enfim, qual a sua identificação? E ele diz, eu devo muitos favores a Masaki, eu só quero retribuir, enfim. E aí ele desliga. É uma denúncia anônima. Não sei se naquela época eu precisava se identificar como era, enfim. Tá. Nisso, o comandante Masaki ele diz, olha, Ryuma, vá até o armazém Nakahara que o Katsuta, o criminoso lá, se esconde lá. Isso conforme a denúncia. A minha pergunta que fica o Ryuma, ele é ele é uma polícia, um inspector ali, uma ala especial da polícia. É tão rápido assim a polícia, pelo menos é o que deu a entender no episódio. A polícia só recebe a denúncia e o comandante Masaki já manda o Ryuma pra lá. É meio estranho assim, achei que... Mas claro, aqui é uma ficção. Enfim, e o Ryuma vai até o armazém Nakahara. No que ele está indo ao armazém ali, ele chega no armazém lá e tem uma hora lá no Inspector do comandante Masaki diz, Maddox, investiga a voz. E o Maddox não consegue identificar a voz, porque diz, há interferências na frequência. Lembra que o denunciante ele fez ali, ele usou um equipamento, um aparelho, para não ter a voz reconhecida. E o Maddox quis isso. Daí o comandante Masaki manda a Junko e de encontro ao Ryuma, que ele diz assim, eu tô com um mau pressentimento. E aí depois que ele descobre que não dá pra reconhecer a voz, ele fica, esse negócio de que me devia favores, enfim, é tudo uma armadilha, é uma cilada. Pode ser uma cilada pro Ryuma, enfim. Quando a Junko chega lá no armazém, aí ela encontra o carro do Ryuma ali vazio. Ele tá encostado, o Ryuma entrou no galpão ali. E ela vai com a sua arma, enfim. E o Ryuma, quando entrou no armazém, ele viu o Katsuta. E o Katsuta, ele tava amarrado numa cadeira ali, e com a sua boca, com um pano na sua boca, enfim. Daí ele diz, Katsuta, enfim, não se mexe. E aí, quando o Ryuma chegou no armazém, o homem que fez a denúncia está observando, e ele acionou uma bomba ali. E essa bomba agora ela está nas costas do Katsuta, e ele diz, olha, tem uma bomba nas minhas costas, tem uma bomba nas minhas costas. E o Ryuma vai lá e faz de tudo para socorrê-lo, não se mexa, não se mexa, não se mexa. Enfim, o Ryuma consegue soltar a bomba dele, ele sai correndo, o Katsuta. E aí falta pouco para a bomba explodir e chega a Junko ali. E o Ryuma joga a bomba longe. E no que explode a bomba, aí acontece ali algumas coisas passam ali pelos olhos do Ryuma. É como se fosse, na verdade, como se a sua mente tivesse sido, naquele momento, a partir daquele momento, resetada. O Ryuma perdeu a memória. E aí tem uma hora, o Katsuta tá fugindo, a Junko segura o Katsuta, não te mexe, enfim, com a sua arma. E tem uma hora que a Junko vai falar com o Ryuma e ele diz, Ryuma, e ela diz, Ryuma, e ele, Ryuma? Para de me chamar assim, quem é Ryuma? Enfim, quem é Ryuma? E tem uma hora que ele vê a arma da Junko, e vê bem, ele perdeu a memória. Ele vê a Junko com a sua arma ali, no caso era pro Katsuta, e ele entende que a Junko quer matá-lo. E aí ele saca a sua arma,
E ele dispara contra a Junko. E a Junko diz, Ryuma, pare com isso, pare com isso, pare com isso, enfim. Mas ele diz, Ryuma, quem é Ryuma? E ele pega, depois de disparar contra a Junko, ele pega o carro ali e foge. Aí ele desliga todos os aparelhos do Squad ali pra não ter comunicação, enfim. Tá. O Ryuma ele anda no carro ali e ele se pergunta assim, quem sou eu, enfim, digamos. Como ele perdeu a memória, ele não sabe quem ele é. Tá. Determinada feita ali, ele tá num parque ali, e ele tá tomando uma água, eu vou usar o termo assim, como se fosse num bebedouro ali, tá? E todos os policiais já tinham sido acionados para procurar um squad, todas as delegacias, enfim, para achar o Ryuma. E aí tá, um policial convencional o vê, e o que esse policial convencional o vê, aí o policial tá vendo ele tá bebendo ali, não sei se o policial reconheceu ele na hora, enfim, e vê a arma dele em cima do bebedouro. E aí o policial saca a sua arma, e no que ele saca a sua arma, daí o Ryuma vê de novo como ele se assustou com a Junko, ele se assustou com o policial, e ele dispara contra o policial cai no chão, enfim, vários disparos que o Ryuma efetua, e tem uma hora o Ryuma foge novamente. E aí tá, lá no Inspector eles dizem assim, ele não reconheceu nem o próprio companheiro e disparou contra ele, enfim, ele disparou contra o policial. Então, qual é a suspeita que eles estão ali? Olha, o Ryuma está com amnésia e provavelmente na explosão ele perdeu a memória. Quando ouve isso, a Junko fica horrorizada. Amnésia, enfim, ele esqueceu de tudo. Tá, tem uma hora, daí o Ryuma após atingir o policial, ele foge novamente, enfim. E tem uma hora que o Ryuma tá numa passarela, vou usar o termo assim, numa escadaria, enfim. E ele tá ali e de repente chega esse homem que acionou a bomba, o mesmo homem que fez a denúncia. E ele chega próximo ao Ryuma e diz assim, Ogawa, há quanto tempo eu te procurei? E aí o Ryuma fica assim, Ogawa? Quem é Ogawa? Enfim, lembra, ele não sabe quem ele é. Quando a Junko chamava de Ryuma, ele ficou perturbado. E agora Ogawa? Quem é Ogawa? Enfim. E aí, óbvio, se a mente dele tá resetada, tá, digamos assim, do zero, se ele perdeu a memória, a tendência é ele só absorver agora as informações que lhe são dadas, a versão do que lhe é contado. E o homem diz assim pra ele, Ogawa, eu te procurei há muito tempo. E aí ele diz assim, ó, a minha família e a sua família foram mortas por massacre. Aí, viu, já está incriminando o comandante Masaki, culpando o comandante Masaki. E aí ele diz assim, ó, e ele apresenta nas suas mãos, aqui, nas duas mãos, uma cicatriz. E ele diz assim, mate Masaki, elimine Masaki. Lá no Inspector, lá, o Katsuta tá sendo interrogado por eles e dizem pra ele, ó, o que tu tá fazendo aqui? Dá real, o que aconteceu? E o Katsuta diz assim, olha, eu fui chamado para construir uma bomba pro Yagami, mas eu não sabia que ele iria colocar uma bomba nas minhas costas. E aí quando fala Yagami, o comandante Masaki diz assim, Yagami, e aí cita o sobrenome dele, enfim, e o Katsuta confirma esse mesmo, enfim. Aí o comandante Masaki vai procurar o Maddox. E ele diz, Maddox, pede os dados do Yagami, e aí diz, ó, criminoso, assim, assim, assado. Mas daí tem uma atualização que ele está em liberdade condicional. Ele matou 5 pessoas, enfim, mas aí dizem que no julgamento não se tinha provas suficientes para prendê-lo, enfim. E o Yagami, o que aconteceu? Ele era um tipo de um sniper ali, enfim, um dia que ele estava cometendo esses crimes, e nesse dia, quem o perseguiu ali, quem o desarmou, enfim, foi o comandante Masaki. E o comandante Masaki ele diz assim, Junko,
há tanto tempo atrás, quem prendeu o Yagami fui eu. E por isso que ele tem ele quer se vingar do comandante Masaki. Qual é o plano do Yagami? Ele bem assim, olha, para atacar o Masaki. Ele pegou o homem de confiança dele, que é o Ryuma. E aí, lembra, a mente do Ryuma ela tá resetada. Ele pega o Yagami, leva o Ryuma, por exemplo, para uma sala de treinamento ali, como se fosse uma sala de tiro. Ali tem a foto da Junko, do Reiter, do Biker, do Masaki, enfim. E aí ele vai apresentando cada um. Tem uma hora que o Ryuma dispara bastante contra a foto do Masaki. A ideia é condicionar ele aqui a pegar ódio pelo comandante Masaki, já que ele não se lembra de mais nada. Aí tem uma hora ali que a Junko tá no café chapa ali, ela tá relatando pra Hisai, olha, a Ryuma tá com amnésia, ele esqueceu tal e tal coisa. E no café chapa aparece o Ryuma. E nunca aparece o Ryuma, o Minoru fica assim, Ryuma, você se lembrou de nós, enfim, você se lembrou de nós. E o Ryuma ele tá com um fone no ouvido, e ali fora do café chapa, quem fala nesse fone ali, que é aquele homem, o denunciante, ele ordena ao Ryuma, olha, essa moça, elimine essa moça. E aí ele tá fazendo referência a Junko. Lembra que o Ryuma já atacou a Junko lá no armazém. E o Ryuma dispara contra a Junko. Aí a Junko se escapa ali, ela se abaixa. A Hisai diz, Junko, se abaixa, enfim. E ela escapa dos disparos. E aí tem uma hora que o Ryuma consegue, ele dispara até contra a própria Hisai. E aí tá, depois a Hisai ali tenta proteger o Minoru, enfim. E aí tem uma hora que a Hisai ela percebe, fone de ouvido, o que é isso, enfim. E aí tem uma hora que o Minoru vai na frente e diz assim, Ryuma, lembre-se de nós, você perdeu a memória, lembre-se de nós, lembre-se de nós, lembre-se de nós, enfim. O Ryuma tenta disparar, mas aí quando o Minoru começa a falar, ele começa a se perturbar assim, e tem uma hora que ele sai. Lembra que o Minoru ele é usado aqui na série como ponto fraco do Leon, como se fosse, digamos assim, um irmão dele, enfim. A tamanha sensibilidade a ideia de proteção que o Ryuma tem para com o Minoru. Tá. Aí tá, o comandante Masaki ele pensa assim, não tem mais o que fazer. Enfim, só há um jeito de tentar livrar Ryuma. E o comandante Masaki diz, eu servirei de isca. E aí todos saem a procurar o Ryuma pela cidade, enfim. E aí tem uma hora que o comandante Masaki o encontra numa passarela também. Não sei se é a mesma que encontrou ali que o Ryuma tinha se encontrado com aquele denunciante. Na mesma passarela. No que o comandante Masaki o encontra ali na passarela, o comandante Masaki diz, olha, Ryuma, e aí já chegam todos, né? Ryuma, você trabalha pra mim ou comigo, você é vigilante, um inspector, enfim. E o Ryuma, ele tá naquela perturbação. E, sendo controlado, ele tem um fone de ouvido aqui. E aí a ordem é, elimine Masaki, elimine Masaki, elimine Masaki. O homem tá ordenando lá, um pouco distante, vem sem ser percebido. E aí o comandante, o Ryuma não se recorda de nada, ele tá com a arma apontada. A ideia é matar o comandante Masaki. Nisso, o comandante Masaki ele diz assim, não, mas eu quero escolher o local da minha morte. Enfim. E aí lá é ordenado remotamente pro Ryuma, acompanhe-o até o seu túmulo. Enfim. E o local que o comandante Masaki escolhe pra lá, que ele vai, o Ryuma vai é o armazém Nakahara. Foi onde o Ryuma perdeu a memória. E ele tenta, Ryuma, você é vigilante Spectre, seu dever é proteger as pessoas, enfim, Ryuma. E o Ryuma não entende, não se recorda. E aí fica assim, ó, de fora do armazém ali, do lado de fora do armazém tá o homem dizendo, mate Masaki, elimine Masaki. E o Ryuma tá com a sua arma apontada pro comandante. No que o homem tá dando as ordens fora do armazém,
lá de cima do armazém pula a Hisai. E a Hisai daí ela consegue desestabilizá-lo e cai o rádio. No que cai o rádio, fica assim... o Lyuma perde aquele comando e ele, bom, daí ele já fica meio instável, meio perturbado. Tá. E ela entra em luta ali com o homem e o homem consegue se desvencilhar da Hisai. E quando o homem vai atirar contra a Hisai, a Junko aparece, dispara contra o homem, na sua mão ele consegue desarmá-lo, enfim. E aí no que ela o desarma ali, aí ele fica louco com a Junko sua infeliz, enfim. E nesse momento tá chegando um Minoru por um cantinho ali, lá de fora do armazém, e ele pega o Minoru como refém. No que ele pegou o Minoru como refém, ele entra ali no galpão. Ele já não tá mais com o rádio de comando, porque ele caiu quando a Hisai caiu em cima dele. Mas ele entra no galpão ali e diz: Ogawa, mate Masaki, elimine Masaki, elimine Masaki. E o Minoru ali gritando: Lyuma, 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 me salve, enfim, me salve. Elimine Masaki, elimine Masaki. Ele tá ordenando. E o Lyuma ele tá naquela perturbação. E aí tem uma hora que o denunciante ali, o Yagawa, ele pega uma granada e atira. Então todos vão morrer, enfim. E joga a granada contra o Lyuma. E no que ele vai joga a granada contra o Lyuma, o comandante Masaki vai de encontro ali com um abraço ali, de uma certa forma para deslocar, e ele protege o Lyuma. E daí ocorre uma explosão. E no que ocorre essa explosão, aí aparece aquela coisa nos olhos do Lyuma e ele começa a recuperar a sua memória. O que ele veio fazer ali, veio prender o criminoso, enfim. E aí ele começa a se lembrar de cada um, enfim. Ele vê aquela imagem do Minoru e aí o Lyuma retoma a memória. Lembra daquele episódio do robô perigoso, do garoto que recebeu um robô e o robô dizia assim: eu vou crescer com você, a minha missão é proteger, enfim. E tem uma hora que o Lyuma, o Fire, protege o robô daquela explosão do míssil ali, daí o robô diz assim: agora eu sei o que é proteger. Agora eu sei o que é proteger. Ele passou a saber o que é proteger a partir do momento que o Lyuma o protegeu. O Fire o protegeu. Tu não vai comparar uma máquina com um homem. Até porque, eu sei que aqui nós sempre abordamos essa ideia do robô humanizado, mas isso não existe na vida real. Ele simplesmente é programado. Enfim, mas aqui a ideia foi mais ou menos a mesma. Claro que o Lyuma daí já é humano, mas ele voltou à sua memória a saber o que é proteção a partir do momento que o comandante Masaki o protegeu. E aí ele diz assim: meu dever é proteger as pessoas, enfim. E aí ele se volta contra o Yagami. O Yagami começa a disparar granadas, enfim. O Lyuma consegue acertar as granadas ali e elas vão para outros locais, enfim. O Yagami quer matar todos. E aí tem uma hora, claro, agora no que ele lança as granadas, mesmo porque o Lyuma as acerte ali, fazendo com que elas vão para outro lugar, ocorrem as explosões ali. E o Yagami ele tá de uma certa forma com o Minoru sob o poder. E tem uma hora que ele vai fugindo com o Minoru e coloca o Minoru no seu carro. E aí ele sai. E a Hisai tá em desespero: Lyuma, salve o Minoru, salve o Minoru, salve o Minoru. Sim, o irmão dela. E o Lyuma diz assim, segura elas: não, deixa que eu vou salvá-lo, enfim. E aí o Lyuma vai atrás com o Squad ali. É acionado depois do Squad transformado, aquele carro vermelho. O Yagami começa a lançar as granadas e aí ocorrem aquelas explosões e o Squad sai das explosões, o que demonstra mais uma vez, ele já demonstrou quando na primeira vez contra a Super Máquina, a resistência do Squad. E aí o Squad escapa de tudo. E aí, enfim, tem uma hora que o Yagami para com o seu carro ali e o Squad chega perto ali. O Yagami desce do carro, ele tenta resistir ali, mas não tem recurso, não tem o que fazer. E ele trancou a porta do passageiro ali, ele desceu e o Minoru está dentro do carro. E ele trancou as portas do carro. E aí ele pega uma granada
e lança dentro do carro. E o Minoru tá dentro do carro ali, uma granada vai explodir. O Fire rapidamente, daí ele dá como se fosse uma posição de uma joelhada aérea, daí dá um brilho nele, enfim. É como se fosse uma super velocidade dele, e ele já demonstrou ter isso. Ele consegue salvar o Minoru do carro, daí ocorre a explosão ali, o nosso herói salvou o Minoru. E nisso o Yagawa tá fugindo, e aí o Fire ele usa uma arma ali que é tipo um... Agora me fugiu o nome da arma. Mas enfim, ele dispara ali uma corda que pega, e essa corda usa como se fosse, eu vou usar o termo, tá? O sistema de talvez um equipamento de pesca, que ela gira ali e vai puxando o inimigo. Ela puxou o adversário, né? Eu não vou usar o termo anzol porque não parece um anzol, mas enfim, é uma presilha e ela gira ali e ela buscou o adversário. E aí, bom, no que ele pegou o Yagawa, Yagawa, você está preso, enfim, bota o hand-up. E assim o Spectre resolve mais o problema. Nosso comandante Ogawa passou por apuros ali, passou por um momento, digamos assim, de instabilidade, mas recuperou a sua memória, enfim, e a vida do esquadrão volta ao normal.